Graça e paz, queridos irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, aos amigos. Deus esteja abençoando também grandemente a sua vida. Queremos agradecer a Deus por mais este dia, por ter a oportunidade de estudar junto a palavra de Deus. E quem sabe Deus levar essa palavra ao seu coração, e essa palavra edificar a sua vida, transformar a sua vida, lhe responder algumas dúvidas que você tem. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Eu queria compartilhar com vocês nesse dia o livro de Juízes, capítulo 6. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 16. Até o 16. A gente vai refletir, depois dando continuidade a outros versículos desse mesmo texto. E diz assim: o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da minha família. Tornou-se o Senhor: eu serei contigo e tu ferirás os midianistas como a um só homem. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Oremos a Deus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, nós agradecemos pela leitura da tua palavra e solicitamos, ó Deus, que teu Espírito Santo nos conceda a interpretação da leitura feita. Que a leitura, Deus, e que a reflexão, Deus, o Senhor possa conduzir aos corações de todos aqueles que vão participar, que vão ouvir esta palavra. Que eles sejam edificados, que eles sejam transformados, e que o Senhor ilumine os seus corações, o seu entendimento, para compreender aquilo que vamos falar nesta manhã. Eu oro ao Senhor, Deus, agradecido, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. Amém, Jesus. Gideão, o homem a quem Deus usa. Irmão, Gideão era um homem que considerava-se pobre. Mas Deus, Ele, para realizar os seus propósitos aqui na terra, Ele precisa que o homem se coloque nas mãos dele, para que ele possa realizar. Quem Deus vai usar? Deus vai usar todos aqueles servos que estão disponíveis, que creem em Deus e sabem que Deus pode fazer muitas coisas através da sua vida. Libertar o povo de Israel dos midianitas não seria coisa muito fácil. Israel estava sofrendo. Tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e tomavam tudo. Eles não estavam prosperando. E o povo clama a Deus, e Deus vem a Gideão, exatamente a Gideão, dizendo que ele seria usado por Deus para libertar aquele povo dos midianitas. Bom, mas Gideão não se achava capaz. E no versículo 15, que nós lemos, ele diz assim: respondeu Gideão: Senhor meu, com quem livrarei Israel? A minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor da minha família. A humildade de Gideão
era de tal forma que ele não se reconhecia capaz de fazer alguma coisa. Mas aí é onde nós estamos completamente enganados. Quando nós nos achamos fracos na nossa fraqueza, é exatamente nesse momento que Deus usa-nos para poder provar para nós que Ele é Deus e que Ele está acima de todas as coisas. Gideão se achou incapaz, disse que era o menor da casa dos seus pais. Como ele poderia libertar Israel? Para o Senhor, irmão, a fraqueza não é um impedimento, não é problema. A fraqueza de um homem, para Deus, não é um impedimento, não é um problema para que as coisas sejam resolvidas. É uma oportunidade que Deus tem para exatamente mostrar quem Deus é. Teve um momento na vida de Paulo disse que tinha um espinho na carne, tinha orado por 3 vezes a Deus e não conseguia ser liberto. Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, parte A. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, não devemos fazer para nos considerar incapazes ou inadequados. Devemos erguer nossos olhos e clamar pela suficiência de Deus, pela suficiência divina. Porque Paulo, em um momento também de aflição, de necessidade, de perseguição, onde passou necessidades, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses 4,13. Então Deus, irmãos, o Senhor pode transformar a fraqueza de um homem em força. Basta que esse homem creia em Deus e não duvide que Deus é capaz de fazer isso. Deus, ele não pode usar um incrédulo. Juízes 7:3 diz o seguinte: apregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram o povo, 22.000, e 10.000 ficaram. As pessoas são incrédulas. Tinham 32.000 soldados, 22.000 soldados retornaram, voltaram. Só ficaram 10.000 soldados para realizar a missão do Senhor, que era libertar Israel dos midianitas. Gideão precisava de uma equipe que também pudesse ser usada por Deus. Então, aqueles que não acreditavam, que tinham dúvida e que tinham medo, eles não deveriam ir. A ordem de Deus foi para que os medrosos, tímidos, não fossem. Ou seja, a incredulidade, ela não pode estar presente quando você vai fazer uma ação de Deus. Você não pode ter dúvida que Deus está contigo, que Deus vai te ajudar, e se Ele prometeu, Ele cumpre, porque Deus, Ele é fiel. Ele não cumpre e deixa de prometer. Deus, Ele é fiel. Então Gideão precisava de uma equipe forte para poder ele seguir ele. Então Deus manda que ele fale com o povo sobre isso. Então Deus disse: vai porque todas as coisas a mim, elas são possíveis. Nada ficará sem acontecer daquilo que eu disse. Deus disse que podia fazer e ele iria fazer. Marcos 9:23 diz que tudo é possível ao que crê. E se crer, verás a glória de Deus. A incredulidade do ser humano anula a ação de Deus, o poder de Deus na sua vida. O grande problema nosso é que nós, às vezes, somos medrosos, somos tímidos, e Deus não pode usar pessoas assim. Ter coragem, ser valente, não é pelas suas próprias forças, mas pela força e pelo poder de Deus na sua vida. Nada nós somos, queridos irmãos. Nada nós somos.
A incredulidade anula o poder de Deus nas nossas vidas. Toda a força vem do Senhor. Sem Ele, nada nós podemos fazer. O que não crê, vive baseado apenas no natural e despreza o sobrenatural. Deus quer provar para as pessoas que Ele que Ele foi ontem, é hoje e é o amanhã, é o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Nós não podemos desacreditar em Deus de hipótese alguma, queridos. Na nossa fraqueza, Ele nos fortalece. Então não deixe nada que impeça você de chegar até Deus. Deus não pode utilizar incrédulos. Deus não pode utilizar incrédulos. Deus, pelo contrário, atenta pelo vigilante. Olha o que diz Juízes 7:6. Foi o número do que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber águas. O Senhor colocou à prova agora os 10, tinham 32 mil, 22 mil ficaram com medo, eram incrédulos, não foram, ficaram 10 mil. Deus fez uma nova prova, para que eles fossem, os 10 mil, fossem ao rio para beber água, para ver os que estavam realmente prontos para a batalha. Ele queria selecionar um grupo que tivesse a melhor postura diante daquela prova. A maior parte daquela multidão foi reprovada, porque elas se abaixaram para poder beber água. Foi uma demonstração para Deus ali de falta de vigilância e negligência diante do perigo iminente oferecido pelo inimigo. Eles não poderiam se abaixar e beber água como um cachorro leme. Mas os 300 que ficaram, pegaram a água com a mão, beberam e ficaram olhando ao seu redor, porque o perigo era muito grande, era muito iminente, com os midianitas próximos. Então, aqueles 9.700 homens também não foram para aquela batalha, porque a postura que eles demonstraram diante de Deus foi uma postura de não ter vigilância, de não ter atenção, de não ter os cuidados devidos. Por isso, Jesus falou ao discípulo, quando ele estava no Getsêmani, na oração, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está à fonte, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Está lá em Mateus 26:41. Os crentes, eles precisam estar com a sua vida vigilantes e com atenção, para poder não ser pego de surpresa e serem derrotados. Espiritualmente falando, a nossa vida, irmãos, se nós não vigiarmos, o inimigo vem e traga você. Então nós temos que estar vigiando, orando. E aqueles 9.700 homens, dos 32 mil, os 9.700 que ficaram, também não tiveram condições de ir. Por que eles não tinham condições de ir? Porque eles não tinham atenção, não tinham os cuidados necessários, não estavam vigiando contra os seus inimigos. E por causa disso eles poderiam ser todos mortos, por causa de alguns. Precisamos andar vigilantes. As tentações do cotidiano querem nos levar ao pecado, a destruir a nossa vida. E com ele, a queda e o afastamento do nosso Deus. Consequências são terríveis, trazem prejuízos incomparáveis. A vigilância não permite perceber quando algo está sendo maquinado pelo inimigo, concedendo-nos oportunidade de abortar seus planos em tempo. Eu falei para alguns irmãos algumas vezes, eles vão lembrar, que a tentação, quando ela vem na nossa vida, é como um telefone que toca. O telefone toca, se você atender,
você vai ouvir exatamente o que a pessoa quer te falar. Se você não atender, você não vai ouvir. A tentação é assim, ela chega primeiro na sua mente. Se você der espaço, deixar o ninho crescer, certamente você vai ser vencido pela tentação. Se você está vigilante, você vai saber o Espírito Santo te falando que aquilo você não deve alimentar. Você vai ter força para repreender em nome de Jesus Cristo e não conceder o desejo que vem na sua mente através da sua carne. Não atenda às tentações. Vigie para que ela não pegue vocês. Mas Deus, irmãos, Ele honra ao que se quebranta. Ele honra, diz o versículo 7:20 de Juízes. Tocaram as 3 companhias, as trombetas, e partiram aos jarros, e segurando na mão esquerda as tochas, acesas na mão direita, as trombetas que tocavam, exclamavam: a espada pelo Senhor e por Gideão. Irmãos, a última estratégia ordenada por Deus era para que eles acendessem as tochas, deixassem as tochas acesas dentro dos cântaros. Na hora exata que Gideão desse o comando, todos ao mesmo tempo deveriam quebrar seus cântaros e revelar luz nas suas tochas. Quando o inimigo viu isso, levantou-se contra o seu próprio exército e se autodestruiu. A figura representa a atitude espiritual de um homem quebrantado diante de Deus. Através da contrição, do choro, do arrependimento e da vontade sincera de mudar de atitude, um homem se despedaça diante do Senhor como aqueles cântaros quebrados. Deus deu mais uma ordem a Gideão: acenda as tochas dentro do cântaro. E quando você der a ordem, todos vão quebrar no mesmo instante, todos vão ver a luz. Diz o texto que eles guerrearam contra eles mesmos e se autodestruíram. Irmãos, o que Deus quer é que as nossas lamparinas estejam acesas, para quando Ele voltar a este mundo para buscar a igreja, você esteja preparado, esteja pronto para subir com Ele. A luz de Cristo que habita no interior de quem já nasceu de novo passa a manifestar o seu brilho ao mundo sem impedimento nenhum. Só através do novo nascimento, da luz de Cristo que resplandece em nosso interior, pode transformar o mundo em que nós vivemos. Sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito que não desprezará, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. Esse salmo fala do pecado de Davi. Davi se quebrantou diante de Deus, chorou amargamente, jejuou, com o rosto no chão, vestido de um saco de cinza. Deus perdoou ele, mas a consequência do pecado dele, ele pagou, irmãos. Deus quer usar o vaso dele, mas Ele quer que o vaso dele esteja contrito com Ele, que as suas lamparinas estejam acesas e brilhando, que a sua vida esteja íntegra e reta, para Deus poder usar. Que ele tenha humildade, assim como teve Gideão, reconhecendo que ele sem Deus não é nada, que ele sem Deus nada pode fazer. Porque a Bíblia diz assim: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Está lá em Mateus 23:12.
Um homem quebrantado é alguém que está sempre reconhecendo os seus erros, pedindo perdão e buscando mudança de vida. Deus o ouve e o ajuda, porque o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus quer usar você. Gideão foi um homem a quem Deus pôde contar. Aprendeu a não olhar para suas fraquezas, mas a confiar em Deus. Sua fé, vigilância e quebrantamento lhe garantiram uma excelente posição espiritual. Nas mãos de Deus, a nossa vida pode ser uma diferença muito grande para o mundo que nós vivemos. Nós temos um inimigo das nossas almas, como falamos ontem, que é Satanás, que veio roubar, matar e destruir. Ele quer destruir as nossas vidas, quer destruir as nossas famílias. Por isso nós temos que estar vigilantes para lutar, né? Lutar e ele fugir de nós. Ele não conseguir nos derrotar. Por isso, irmãos, nós precisamos ser homens de Deus, assim como Gideão. Demonstração de humildade, demonstração de fé, demonstração de coragem, demonstração de fidelidade e humildade, para que Deus possa usar você. Nas mãos de Deus, na mão dele, Deus entregou os midianitas e todo este arraial. Está lá no capítulo 7, versículo 14. Vejam que tinham 32 soldados. 22 soldados voltaram, recuaram, ficaram com medo, demonstraram incredulidade. Ficaram 10.000. E Deus queria saber daqueles 10.000 qual estavam vigilantes, qual estavam preparados para aquela batalha. Dos 10.000, 9.700 recuaram, porque não eram vigilantes, não estavam atentos para os inimigos. Apenas 300 foi com Gideão para poder ter a vitória. E ali Deus provou a Gideão que quantidade para ele não é problema. Fraqueza também não é problema nem impedimento, porque ele é Deus e não existe um outro Deus além dele. Então ele tinha poder para fazer muito mais daquilo que nós falamos ou pensamos. É só acreditar. O que Deus está nos chamando aqui é para que tenhamos fé e nos coloquemos em posição. Isaías, quando Deus estava convidando ele, disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Você é um homem, é uma mulher que Deus pode usar. Tem as qualidades que Deus precisa. Deixe o resto com Deus. Não pense que você é fraco, porque na fraqueza Deus te fortalece. Deus opera o sobrenatural na nossa vida a partir do momento que a gente crê. Eu queria agradecer a Deus por você estar nos ouvindo nesta manhã. Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus possa te ajudar e te abençoar cada dia mais. E que você seja uma pessoa diferente. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esse entendimento. Que sejamos pessoas humildes, vigilantes, pessoas prontas, preparadas, mesmo com toda a fraqueza, para que o Senhor possa nos usar, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para pregar a tua palavra, para fortalecer aqueles que estão fracos, animar os que estão desanimados e pregar para aqueles que ainda não conhecem a tua palavra. Usa a nossa vida como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Abençoa cada um que está ouvindo esta mensagem. Cuida deles. Eu te peço, Senhor, te agradeço, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus
esteja com todos nós, com todo Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. E a igreja toda diz: Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe.